Agora de verdade. Boa Agora noite. sim. Tudo bom, Pedro? Bem, Suelen, Tudo pessoal, bem? Boa noite a todos. boa noite, todos chegando aí. Boa noite, Fabiola, tudo bem? tudo bom? Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando. Deile, Priscila Rui, sejam bem-vindas. Eliane, muito bom. Então vamos lá, vou começar então a nossa aulinha, né? Qual que é a diferença entre as lives que usualmente a gente faz no Instagram e um webinário como esse, onde vocês têm que se cadastrar? Webinários são aulas, né? Então a gente traz mais conteúdo, a gente traz informações técnicas, a gente traz efetivamente aprendizados mais robustos para que vocês desenvolvam, né, aquele aspecto aí na carreira de vocês. Então vamos lá. Então, o tema de hoje é a saúde, né, o mercado de saúde exige novas competências, né? Você está preparado para essas novas competências? É a nossa pergunta. Preparado, preparada? E vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Às vezes eu não vou estar conseguindo olhar o chat, mas vocês podem falar sem problemas. O Pedro me ajuda aí nesse suporte. Então, vamos lá. Vocês acho que já me conhecem, né? Eu sou aí atualmente diretora, né, científica do Grupo IBS, atualmente não, já há muitos anos, e sou também uma das fundadoras desse Grupo IBS. E antes de ser, né, esse cargo aí tão importante, né, na minha carreira, eu era uma profissional comum, né, eu era uma farmacêutica, eu fiz lá o meu mestrado, eu fiz o meu MBA, comecei a dar aulas, e as coisas foram efetivamente aí tomando corpo, comecei a me profissionalizar, atuar como avaliadora, depois avaliadora líder, gestora de projetos, e os caminhos vão se enveredando, né, quando a gente efetivamente estuda, a gente quer ir para frente, a gente tem um foco, né, o que a gente sempre fala o tempo todo, né, a gente tem como seguir um caminho efetivamente de sucesso, um caminho que nos dê aí uma visão de futuro, né? Então, só explicando para quem ainda não conhece o Grupo IBS, bem rapidamente, o Grupo IBS hoje não é só uma instituição acreditadora, ele é um grupo aí formado por 3 empresas, a certificadora e acreditadora, a empresa de soluções, né, que elabora projetos para organizações de saúde e não saúde, e também a parte de ensino, da qual o Pedro aí faz parte, ensinos presenciais, ensinos EAD, ensinos in company. A gente, além de certificar vocês, acreditar vocês, a gente também passa, né, a gente não vou falar sofre, a gente passa por processos de acreditação e certificação, né, somos aí acreditados pela ISCOA como organização acreditadora, e nosso programa de treinamento de avaliadores também é acreditado, somos triplamente homologados pela ANS, certificados pela ISO, eu tenho uma cadeira lá no conselho da ISCOA, né, então todas as decisões de acreditação são tomadas lá, inclusive mês que vem eu estou indo lá para Dublin, na Irlanda, de novo, para fazer mais um encontro com eles, e a gente trabalha em diversas metodologias de acreditação e certificação. Bom, eu trouxe para vocês aqui, claro que se a gente tivesse tempo, a gente ficaria falando de dezenas e dezenas de soft skills, né, que são importantes hoje para o profissional de saúde. Eu trouxe algumas, né, soft skill, para quem ainda não ouviu esse termo, é uma habilidade leve, né, digamos assim, na tradução ao pé da letra no inglês. Então, são aquelas habilidades mais comportamentais, aquelas habilidades que muitas vezes são natas de algumas pessoas, mas que grande maioria delas você também pode aprender, você também pode entender como chegar até ela. E as hard skills são aquelas que a gente aprende na faculdade, por exemplo, né? Então, a passagem do catéter, o gerenciamento de enfermagem, a identificação de sinais vitais e assim por diante, tá? São hard skills. Então, a gente vai falar um pouquinho da compaixão. Quando a gente olha essa palavrinha compaixão, parece algo tão filosófico, né? Tão humanístico. Ai, que enfermeira bondosa, que médico agradável. Só que quando a gente entra na ciência da compaixão, a gente vai entender que não é bem assim, que não é só essa questão humanística. A compaixão traz, sim, qualidade, e ela traz, sim, segurança
do paciente e começa a construir uma cultura extremamente desejável para as organizações. A gente vai falar um pouquinho dela com mais ênfase aí na parte científica, que é a proposta de um webinário. Então, o que é compaixão? Ela é a mesma coisa que empatia? Não. Né? A empatia é você se alinhar com aquele sentimento alheio, né? Ai, coitadinha, coitadinho, isso é empatia, né? Ai, gosto tanto dela, gosto tanto dele. Enfim, a compaixão, ela é uma resposta. Não é só sentir, não é só se colocar no lugar, mas é você responder ativamente a um sofrimento presente ou a um sofrimento potencial. Por exemplo, acabei de receber o meu diagnóstico de câncer. O meu sofrimento hoje é zero, porque eu não estou sentindo dor ainda, eu não, né, não fiz a cirurgia ainda, mas eu já estou sofrendo por antecedência, porque eu sei que em 2 semanas eu vou começar a quimioterapia, eu sei que em 3 semanas, 4 semanas eu vou fazer a cirurgia, etc. E vai ser uma batalha de meses, né? Então, é um sofrimento potencial que envolve a consciência cognitiva, então a cognição, a ciência, né, efetiva de que aquilo está acontecendo, a empatia, que é aquele sentimento que eu acabei de citar há pouco, né, que é você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. Só que a diferença da compaixão para a empatia é que a compaixão, lembre-se do ão, envolve uma ação. A empatia você não precisa agir, você só sente. Às vezes você verbaliza, às vezes você fica quieto, às vezes o seu olhar transmite essa empatia, mas a compaixão envolve ação. Então, o que a Organização Mundial de Saúde hoje preconiza como uma habilidade essencial para todo profissional de saúde é a compaixão. Ela vem trabalhando, inclusive, né, em grupos de trabalho para designar melhor a compaixão e estabelecer formas de envolver os profissionais nesta soft skill. Né? Então, a gente não sente compaixão no mesmo nível de intensidade e na qualidade em todos os momentos, em todos os lugares e de todas as pessoas. Né? Então, a compaixão, ela é algo que ela vem sempre baseado, né, no seu histórico, em como você foi capacitado para aquilo, o quanto de empatia você consegue sentir pelo outro, né, e os profissionais de saúde, por si só, eles são muito empáticos, né, eles escolheram, geralmente, essa profissão por essa questão de se colocar realmente no lugar do outro e querer efetivamente resolver o problema, mesmo que de um desconhecido, um paciente, né, que aparece ali pela primeira vez. Então, a gente tem, sim, um potencial de sentir compaixão, mas essa compaixão, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser ensinada para os profissionais. Existem 3 elementos essenciais da compaixão, segundo essas duas ONGs aqui que trabalham com compaixão junto à Organização Mundial de Saúde, né, são forças-tarefa que têm o objetivo de ensinar compaixão aos profissionais de saúde do mundo inteiro. Então, o primeiro elemento é a consciência. Então, a consciência cognitiva do sofrimento do outro. Então, eu reconheço que aquela mulher de 35 anos, que acabou de ter um filhinho de 6 meses, que recebeu um diagnóstico de câncer de mama, eu reconheço que ela está sofrendo, seja agora ou no potencial de sofrimento futuro. Eu trago também a empatia como elemento, que é a ressonância emocional com a pessoa que sofre, que é aquilo que eu te falei, que se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. E o terceiro e principal elemento que difere a compaixão do restante de soft skills humanísticas é a ação. Então, é um compromisso desse profissional de saúde para aliviar o sofrimento. Então, se o paciente está ali no pré-cirúrgico, sentindo frio, né, naquele ambiente, que é um ambiente gelado, um ambiente onde ele está ali, né, sem as vestes adequadas, a minha ação de compaixão é perguntar se ele quer um cobertor. Se aquela idosa, né, está sentindo dor no pós-cirúrgico, a minha ação de compaixão é chamar rapidamente o médico para aumentar ou implementar pela primeira vez uma medicação analgésica, né, narcótica e assim por diante. Então, a compaixão envolve efetivamente a ação.
Alguns estudos aqui para a gente falar um pouquinho mais de compaixão. Alguns estudos documentaram, né, os benefícios da compaixão para resultados dos pacientes, então o desfecho desses pacientes, o bem-estar, né, dos médicos e dos sistemas hospitalares. Então, a gente já começa aqui, já há um pouquinho menos de 10 anos, a estudar a compaixão como ciência, né? Nesse outro estudo de 2018, a compaixão é cada vez mais reconhecida como essencial para cuidados de saúde de qualidade. Então, a gente que trabalha, né, todos nós aqui, de alguma forma, trabalhamos, seja com acreditação, com gestão da qualidade, com segurança do paciente, não é à toa que vocês estão aqui interessados nessa aula. Então, esse link entre compaixão e qualidade começa a ser descoberto, e alguns países, como Escócia, Malásia, etc., incluíram o cuidado compassivo nos seus planos nacionais de saúde. Então, assim como a gente tem, por exemplo, lá em 2013, né, surgiu a necessidade de toda a organização de saúde estabelecer o seu plano de segurança do paciente, ou a Anvisa tem o Plano Nacional de Segurança do Paciente. Então, esses 3 países, além da questão de qualidade, segurança, que todos os países em geral têm, eles também incluíram o cuidado compassivo dentro desses documentos, tá? A Organização Mundial de Saúde lançou recentemente, acho que esse relatório aqui é de 15 dias atrás, tá? Então, a aula está fresquíssima. Então, lançou esse novo relatório, que se chama Compaixão e Cuidados Primários de Saúde, trazendo esse contexto de compaixão não apenas para o ambiente hospitalar, mas também falando da atenção primária, né? E ele sintetiza as descobertas de uma exploração de 5 anos, tá? Então, é um documento aí bem bacana, que tem muitas descobertas para que a gente possa efetivamente trazer para o nosso ambiente de cuidados. Então, eles citam, né, que a compaixão não é apenas essencial para o cerne dos cuidados primários de saúde, mas também serve como, né, um catalisador, ele aumenta a velocidade da mudança sistêmica. Mas a mudança sistêmica, essa transformação sistêmica, quer dizer, né, da organização como um todo, não só da UTI, não só da farmácia, não só do banco de sangue, então, sistêmico como um todo, não é algo que todos nós que trabalhamos com segurança do paciente ou qualidade queremos? Sim, né? Então, olha só, a compaixão, segundo o relatório da OMS, é um catalisador, ela consegue, sim, ser uma soft skill que, quando implementada, ela transforma, ela muda a cultura daquela organização. E esse documento também ressalta que a compaixão surge da experiência universal da humanidade compartilhada. Então, esses profissionais se tornam mais capacitados para a humanização, né, humanização que a gente tem política nacional aí do SUS, que a gente tem vários e vários trabalhos falando da importância, mas ela é um catalisador também dessa humanização, né, dos aspectos humanísticos aí importantíssimos. E a compaixão, ela tem uma epidemiologia, olha só que interessante, o quanto a gente já avançou nesse contexto, né? Pouco se sabe sobre como a compaixão é distribuída, seja por tipos de pessoa, né, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o auxiliar de higiene, assim por diante. O lugar, seja o hospital, seja a atenção primária, seja o banco de sangue, seja a Malásia, seja o Brasil, a Austrália aqui, né? Ou o tempo, né? Ou sobre as maneiras mais eficazes de promovê-la em diferentes estágios da vida, populações específicas ou ambientes. Então, será que a gente é mais compassivo com crianças? Será que nós somos menos compassivos com aquele idoso na longa permanência, lá na ILPI? Será que um ambiente rural? Bom, então, como eu falei, existem já vários e vários estudos tentando definir, por exemplo, será que as mulheres, né, o gênero feminino é mais ou menos compassivo que o masculino? Será que as atitudes aí de treinamento influenciam ou não? As questões humanitárias, comunitárias, então tem vários e vários já trabalhos, não vou citar todos aqui, mas para vocês saberem o quanto isso já está intensivo nessa questão, tá? Então, falamos aqui da primeira soft skill importante, que é a compaixão. Eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão olhar essa palavrinha de um modo um pouco mais científico e menos
focada em só humanização, como a gente sempre olhou para ela, né? Ou, pior, olhando para ela como se ela fosse sinônimo de empatia, o que não é, ela é um nível acima da empatia, porque ela tem a ação envolvida. Outra soft skill, outra habilidade, né, outra questão comportamental importante que o mercado de saúde vem trazendo como necessidade é a questão da gestão de conflitos. A gente sabe, né, que depois da pandemia, voltou todo mundo para o trabalho um tanto quanto menos paciente e mais focado, né, em questões menos comunitárias e menos sociais, e um pouco mais focadas em si. Existem vários trabalhos falando, né, que houve aumento de ansiedade, houve aumento de depressão, houve aumento de casos de burnout, né, as pessoas estão menos resilientes aos impactos, né, do trabalho. Então, a questão do conflito é algo que está acontecendo não só no mercado de saúde, mas nos mercados como um todo, né? As pessoas estão discutindo mais, elas estão brigando mais, e muitas vezes elas não têm as habilidades necessárias para resolver os conflitos, porque conflitos sempre vão aparecer, né? Seja aquela mãe que está reclamando que o filho dela não foi atendido, seja aquele médico que está agressivo com a enfermeira do centro cirúrgico, seja o farmacêutico que brigou com o auxiliar que foi buscar a medicação atrasada, enfim. Sempre os conflitos estarão no nosso dia a dia, não adianta a gente imaginar que não, mas como geri-lo? Né, como geri-los nesse sentido de resolução. Então, é isso que a gente começa, então, a trazer um pouco mais de ciência, né? Então, se a gente for olhar no mercado, né, nacional, internacional, existem muitas literaturas, muitos livros, muitos artigos relacionados à gestão de conflitos. Eu trouxe aqui alguns relacionados à gestão de conflitos no ambiente da saúde, para a gente entender que a gente começou a afunilar a gestão de conflitos a partir de agora. Ela não é a gestão de conflitos generalista, que o RH, né, provia lá os treinamentos, no sentido de que tanto faz se ela está fazendo um treinamento lá para Panasonic, para a Dell, para o Abalduco, ou se ela está num hospital, o treinamento é o mesmo, né? Então, a gente começa a entender que a gestão de conflitos em saúde, ela é diferenciada, ela envolve uma pressão, uma carga muito mais intensa do que esses ambientes industriais que são mais previsíveis e que têm menos variáveis, digamos assim. Então, não só as literaturas, né, os livros e artigos começaram a florescer no sistema de saúde, mas também vários e vários cursos, conferências, congressos, então, falando de resolução de conflitos, feedback, negociação, de-escalamento ou de-escalação da resolução de conflitos, gerenciamento de conflitos através de comunicação, enfim, tem muita coisa, só que eu vejo essa muita coisa muito mais fora do Brasil do que no Brasil. Eu tentei, inclusive, buscar essa mesma lógica aqui, né, livros ou congressos, etc., relacionados à gestão de conflitos na saúde no Brasil, e eu não encontrei, senão eu teria colocado aqui a fotinho, tá? Então, assim, só para a gente mostrar que o mundo, os países mais desenvolvidos, na Inglaterra, Europa, aqui na Austrália, eles já estão, Estados Unidos, falando disso com uma profundidade maior do que a gente vem falando, que é uma forma mais generalista, né? Esse trabalho aqui é um trabalho brasileiro, que era relacionado à violência contra profissionais de saúde, né? Então, qual que é o status hoje, né? Isso é de 2019, em plena pandemia, mas não mudou muito. Existem características muito claras, né? Então, hoje, quem são as maiores vítimas de violência por grupo profissional? Claro, né? Quem está na linha de frente ali muito mais é o enfermeiro. Enfermeiro, no sentido de enfermeiro, técnico, auxiliar, enfim, a enfermagem como um todo. Em geral, quem mais é o agressor é o próprio doente, né, o próprio paciente, o maior agressor, em segundo lugar, em 20%, o familiar. E os tipos de violência mais comuns são, mais ou menos, metade das violências e agressões são relacionadas a assédio moral. Então, aquela verbalização, né, de que você
é muito menos do que você parece, você não é capacitado, você sei lá, você começa a usar aqueles adjetivos, por quê? Porque aquele paciente ou aquele familiar, ele está numa situação de impaciência, ele está com uma situação de dor, então ele ultrapassa os limites do aceitável muitas vezes, né? Em segundo lugar, a verbal, e mais ou menos aí 1 em cada 10 casos de violência são violências físicas, o que é extremamente preocupante, que coloca esse profissional em risco sério, né? Então, essa violência tem aí se salientado, né, exacerbado depois da pandemia, sim. 1 em cada 4 profissionais de saúde relata sofrer ou já ter sofrido violência no local de trabalho, vários trabalhos falando sobre isso. Há uma prevalência de agressão externa verbal, como ameaças, insultos, seguida de agressão psicológica e física, trabalho de 2020. As vítimas mais frequentes, né, principalmente agressão verbal, são enfermeiros, mulheres, e a maioria dos agressores são pacientes e acompanhantes, e pacientes e profissionais mais novos experienciam mais atos agressivos, mesmo relativamente à agressão física. Então, quanto mais novo esse profissional, mais ele é desrespeitado, subjugado e vítima de agressões, muito mais do que, às vezes, aquela enfermeira, né, que já está lá há 20 anos, que já tem anos de mercado, onde os pacientes acabam entendendo que a respeitabilidade seria maior, enfim, né? Então, e aí existem métodos, né, de resolução de conflitos, existem métodos, existem processos, né, usados para facilitar um fim pacífico para um conflito no local de trabalho. Tanto que isso é ensinável, né, vocês já devem ter visto vários e vários filmes, né, de ação, filmes de sequestro, onde, sei lá, o agente do FBI, em geral, vai lá tentar discutir com o sequestrador, e ele tem técnicas, né, técnicas avançadas de quais palavras usar com esse sequestrador para liberar os reféns, qual a posição que ele tem que ficar, como que ele tem que olhar para esse sequestrador, enfim, existem abordagens que são ensináveis e que tornam esses agentes policiais extremamente capacitados para estarem ali discutindo a resolução daquele conflito, né? Então, envolve abordar e gerenciar desacordos ou disputas que surgem entre pessoas. Isso é, sim, ensinável e aprendível. 68% dos enfermeiros vivenciam um conflito no trabalho pelo menos uma vez por semana, não é por ano, não é por jornada, não, é por semana, gente. Isso é um dado agora de 2023 da Associação Americana de Enfermagem, tá? É muito alto esse dado. O foco da gestão de conflitos é gerenciar e resolver disputas de forma rápida, né, para que isso não se prolongue por longas horas ou por longos dias, e eficiente no sentido de resolver de verdade, podendo levar a melhor trabalho em equipe, maior satisfação no trabalho e melhores resultados para os pacientes. Hoje a gente sabe, né, que grande parte dos problemas de turnover nos hospitais e organizações de saúde não é só o salário baixo, né, muitas vezes é o chefe que faz bullying, o par, né, do meu local de trabalho que não me respeita, ou um privilégio muito grande dado aos pacientes a ponto deles se sentirem no direito de me desrespeitar. Então, a gente tem que compreender que isso é sim uma habilidade que a gente pode treinar as pessoas. Desentendimentos ou confrontos entre enfermeiros e outros profissionais de saúde, pacientes ou famílias têm como causas carga de trabalho excessiva, né? A enfermagem é perita em trabalhar excessivamente, com menos pessoal, com horas a mais, práticas de agendamento imprevisíveis ou injustas, né? Então, por exemplo, a gente era para ter, nessa sala cirúrgica, 8 cirurgias neste dia. Quando vê, virou 10, virou 12, porque foram entrando cirurgias de emergência e, enfim, né, eu como profissional acabei tendo que fazer horas a mais que não estavam previstas, né? Hoje era aniversário da minha filha e eu não pude participar. Falhas de comunicação, sempre, né? Desentendimento sobre funções e responsabilidades, até onde eu posso ir, quando eu faço uma ação, o médico achou ruim que eu entrei no ato médico dele, enfim, isso gera muito conflito.
diferenças de opinião, falta de reconhecimento profissional, conflitos de personalidade, recursos limitados, né? Então, tá faltando soro, tá faltando medicação, tá faltando leito, tá faltando tudo nesse hospital, é óbvio que isso vai gerar conflito. Diferenças culturais, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente tem uma multiculturalidade, né, nos hospitais, então, profissionais de outras regiões, de outros países, trabalhando junto com a gente, com culturas muito diferenciadas, ou é uma cultura diferenciada do próprio paciente, e conflito trabalho-família. Então, eu estou aqui, eu estou trabalhando, mas eu já estou pensando que o meu marido vai brigar porque eu vou ficar até tarde, porque ele vai falar um monte que eu não participei do bolinho de aniversário da minha filha e assim por diante, né? Então, muita coisa aí gerando essas consequências todas que a gente já imagina, que é interrupções, baixo desempenho, atraso, absenteísmo, baixa moral, motivação reduzida, estresse, baixa produtividade, burnout e assim por diante. O conflito pode não ser problemático. Então, quando a gente fala de conflito, a gente ou tem uma via de conflitos que se perduram e trazem estresse, e trazem desmotivação e tudo isso que a gente falou, ou, quando bem gerido e quando bem solucionado, ele pode sim trazer mudanças positivas. Ele pode promover inovação, criatividade, relacionamentos mais fortes, porque você sentou com aquela pessoa que estava causando aquele bullying, por exemplo, e juntos, né, um expressou o descontentamento com o outro e chegaram a um lugar comum, né? E na enfermagem, a resolução eficaz de conflito está ligada à melhoria da qualidade do atendimento e menos erros de medicação. Olha que interessante, né? Então, duas soft skills que a gente está falando que parecem filosóficas, mas que trabalhos já comprovam que elas têm impacto, sim, em segurança do paciente, em melhoria da qualidade, e assim por diante. Bom, eu falei aqui de duas soft skills, mas a gente sabe que existem muito mais outras soft skills, né? A gente vem, desde o começo do ano passado, mudando um pouco o perfil do que a gente vinha fazendo nesses últimos 11 anos, né, contando do ano passado. A gente abriu o IBS em 2012, e o IBS sempre foi muito conhecido por ser extremamente científico, né? Vocês que já passaram por cursos ou webinários como esse, o tempo todo, seja lá qual palestrante que está aqui, ele sempre vai fazer uma entrega extremamente científica, ele vai fazer um compilado de quais são os trabalhos científicos sobre aquele tema, ele vai trazer as coisas mais avançadas, só que a gente, ao longo desse tempo, não que a gente tenha pecado por isso, mas a gente ficou tão focado na coisa da ciência, de hard skills, né? Aprenda o protocolo, aprenda o indicador, conheça a auditoria clínica, conheça métodos de auditoria interna, que a gente parou uma hora para pensar e falou, gente, a gente está falando tanto disso, né? Claro, é importante, mas a gente está esquecendo de que nada disso vai funcionar se a gente não tiver as competências comportamentais trabalhadas também, né? Então, como é que a gente vai fazer para se adequar a esse novo mercado que vem descobrindo que as soft skills são tão importantes quanto as hard skills que a gente vem aprendendo na faculdade, nos cursos, nos congressos e assim por diante, né? Dificilmente hoje na saúde a gente tem um congresso, um fórum, uma conferência que fale de desenvolvimento de soft skills. A única soft skills que a gente ainda vê um pouco mais é a liderança, né? Então, geralmente, nos congressos de enfermagem, a gente sempre tem alguma coisa de liderança, os hospitais, né, são obrigados, entre aspas, a treinar a liderança, porque as próprias metodologias de acreditação exigem, mas tem muito mais do que liderança, né? Então, o mercado vem mudando, as exigências aumentaram, né? Ontem não, né? Hoje, a gente estava em reunião com a Giovanni da ONA, né? A gente sempre tem reuniões de feedback das IACs, né? Então, a discussão era o mercado, né? O mercado vem mudando, a própria ONA vem sentindo isso. A gente tem tido, por exemplo, um aumento de organizações que estão pedindo para reagendar as visitas. Por favor, não faça a visita agora em fevereiro, eu posso passar essa visita para março, por quê? Aí a gente começou a investigar, mas por quê, né? Isso nunca foi um pedido anterior.
A grande maioria dos pedidos hoje de adiamento de visita são porque os escritórios da qualidade, ou os coordenadores, supervisores, gestores, mudaram, saíram e deixaram a casa daquele jeito que esse próximo que chegou não consegue dar continuidade, né? Então, assim, existe um turnover muito alto, existe um movimento, sim, né, de redução de custos, porque a gente está numa questão econômica aí do país que todo mundo sabe, né, a inflação aumentando. Então, essas exigências estão, sim, aumentando, e quem não for atrás de uma evolução, de um aprendizado, vai ficar, sim, para trás, né? E não é só para trás na questão das soft skills, a gente tem aí outros movimentos paralelos, né, como inteligência artificial, tecnologias, tem muita coisa acontecendo. E a pergunta é, a gente está preparado para essa nova realidade? Essa organização onde eu trabalho, se ela começar a fazer essas mudanças, nessa gestão da mudança, eu fico ou eu saio? Será que eles vão me querer com essa expertise que eu tenho hoje, ou eles vão me substituir rapidamente por alguém que tem competências maiores que as minhas, né? Então, nesse webinar, a gente trouxe alguns insights, né, poderosos no sentido de trazer duas soft skills aqui que talvez vocês não tivessem dado tanta atenção ao longo da carreira de vocês, mas que a gente consegue provar por trabalhos o quanto elas são relevantes. Agora, como é que a gente transforma esse conhecimento em ação real? Né? Como é que eu parto do pressuposto de que, ok, eu entendi que a compaixão é importante, mas onde é que eu posso saber mais sobre isso? A gente olha, se a gente digitar no Google hoje, compaixão, profissional de saúde, em português, provavelmente você não vai encontrar nada. Né? As pessoas não enxergam a compaixão aqui no Brasil com esse aspecto científico que os outros países estão enxergando. Como é que a gente sai dessa estagnação, desse lugar comum onde a gente está hoje, né, e se torna um profissional que as próprias organizações vão falar, eu não posso ficar sem a Eliane, eu não posso ficar sem a Priscila, eu não posso, de maneira alguma, perder o Pedro, o Alex, e assim por diante, a Vivian. Né? Então, como que a gente sai da estagnação, se torna indispensável e garante que, se a gente for pensar daqui a um ano, né, em fevereiro ou em março do ano que vem, 2026, onde é que eu vou estar? Eu vou estar no mesmo lugar, eu vou estar fazendo a mesma tarefa. Eu não estou falando que é para vocês saírem do hospital onde vocês estão, não, mas será que não tem como em um ano vocês se programarem para vocês progredirem um pouco mais dentro dessa lógica da sua própria empresa? Então, eu sou uma enfermeira assistencial comum, eu quero buscar um cargo de supervisor, um cargo de coordenador, um cargo de gerente, e se eu sou um gerente, por que não uma direção? Né? Então, a gente pode, sim, mesmo que na mesma toada, na mesma organização, buscar caminhos diferentes, né? Então, a gente trouxe o Eleva, o ano passado, o Eleva Experience, que vocês devem ter ouvido já falar, como um primeiro e pioneiro evento que trata de soft skills. Né? Então, a gente entende que a ciência é importante, a gente entende que a parte técnica é essencial, mas se a gente não refinar inteligência emocional, oratória, enfim, compaixão, gestão de conflitos e tudo mais, a gente não vai sair do lugar, né? Não da velocidade em que o mercado precisa. Então, imaginem vocês, né? Vocês chegaram num evento que foi projetado para ser exclusivo de soft skills, né? Onde a função daquele evento de um dia inteiro, que vai das 8 da manhã às 9 da noite, é crescer, liderar, prover conhecimentos e dinâmicas, e etc., para o profissional efetivamente se destacar. Né? Como é que a gente faz nesse sentido? Então, na entrada, você já vê um monte de especialistas, líderes, referências, olha, aquela gerente de enfermagem que é famosa, ó, aquele influencer, né? O ano passado a gente trouxe o Dr. Bactéria, a gente trouxe o professor da oratória, a gente trouxe um monte de gente bacana, no sentido de que eles são os experts daquelas soft skills. Né? Então, a gente vai ter ali naquele momento um monte de profissionais que compartilham da mesma ambição, né, de diferenciação, e durante todo o dia a gente vai ter palestras, a gente vai ter workshops, a gente vai ter discussões profundas, né, sobre o futuro da saúde, neurociência, gestão de conflitos, inovação, liderança e muito mais, né, compaixão e outros temas aí super relevantes, além de um monte de
práticas de networking também. E no final, né, acabando o evento, a ideia é que você saia com esse conglomerado de conhecimentos, mas que você possa ter um plano de ação prático, né, de como você vai unir todas essas estratégias e colocar tudo isso em prática para que daqui a um ano você esteja realmente mais preparado para galgar, seja essa carreira dentro da sua organização, ou seja, para você tentar aí algo, enfim, né, fora aí do seu hospital, da sua clínica, e assim por diante. Além do certificado, né, que obviamente tem uma relevância importante. Então, se você, né, sente que apesar de todo esforço, ainda não tem esse reconhecimento que você merece, você precisa sim desenvolver essas soft skills para crescer na sua área, não adianta só ter ciência, né, e você quer estar à frente das mudanças e ser visto como um líder, mesmo que você não tenha um cargo de liderança, mas eu sou um técnico, eu sou um enfermeiro assistencial, mas eu tenho um perfil de líder, eu consigo gerenciar aqueles meus pares, aqueles profissionais que estão ao meu redor, eu consigo delegar tarefas, eu consigo organizar as minhas atividades. Então, a resposta que eu digo para vocês é sim, né? Esse é o lugar onde você vai efetivamente desenvolver tudo isso. Mas eu vou contar para vocês, falei um pouquinho das palestras que a gente teve em 2024, e o Eleva de 2025, ele vem com outros temas, outras propostas totalmente diferentes, com mais soft skills diferenciadas para a gente crescer e a gente se desenvolver. Então, hoje a gente vai atacar, né, problemas que a gente vai abordar, né, a questão de falta de reconhecimento, a questão de conhecimento profissional, né, não basta ser tecnicamente, cientificamente bom, eu preciso desenvolver essa parte de soft skills. A questão de se adaptar às novas exigências, né, então o mercado está tumultuado, o mercado está sofrendo com depressão, com ansiedade, com burnout. Por que isso é importante no sentido de eu prover liderança, de eu prover inteligência emocional, né, para a minha equipe, para os meus pares e assim por diante. A gente vai aprender a fazer networking, né, então, de maneira estruturada, com dinâmicas, com desafios, né, a gente vai conhecer novas pessoas, a gente vai discutir problemas comuns e lidar com conflitos, né, com técnicas, com estratégias trazidas por especialistas. Eu não sou especialista em gestão do conflito, né, mas eu vou trazer um especialista que só fale sobre isso. Né? Então, a gente vai ter vários e vários temas, neurociência aplicada ao desenvolvimento humano, a Soft Skills 3.0, que vai um pouco de encontro ao que a gente acabou de falar aqui, a liderança transformacional. O que é? Liderança a gente já sabe o que é, mas o que é esse termo transformacional? Como é que eu posso inspirar a minha equipe a ir para o mesmo rumo que a minha organização precisa? A gestão de conflitos na saúde, como a gente falou, saúde baseada em valor, que já é um tema que vem sendo falado aí intensivamente nos últimos 3 anos, e eu tenho certeza que pelo menos 70% das pessoas que estão aqui hoje não sabem exatamente o que é saúde baseada em valor e nem como que isso está sendo implementado na prática. Alguns sabem, mas a grande maioria não. Reskilling e upskilling, né? Então, como que a gente se mantém relevante no mercado, no sentido de reskilling, de transformar as habilidades que você tem, ou upskilling no sentido de subir o nível nas habilidades que você tem. Empatia, compaixão e saúde, a gente vai trazer mais ciência nesse sentido. Segurança psicológica e cultura justa, né? Então, a gente tem aí vários especialistas falando sobre isso. Na verdade, a gente vai trazer a maior especialista sobre esse assunto do país. Então, vai ser muito, muito legal. Então, como é que a gente vai te ajudar a elevar, né, a sua vida, a sua carreira aí na saúde, né? Então, a gente vai trazer para esse evento, dia 9 de abril, networking estratégico, workshops, atividades práticas, certificado oficial do Grupo IBS e o contato direto com palestrantes, com mentores, colegas, pessoas que muitas vezes vocês, né, veem na internet, veem no Instagram e ali, naquele momento, vocês vão ter a opção, né, a chance de estar trocando experiências, né? Então, o Eleva Experience, a proposta dele esse ano é transformando líderes e profissionais de saúde rumo à excelência, né? Então,
sempre, né, desenvolver essas habilidades essenciais cada vez mais para o sucesso profissional. Então, entendam que o IBS trouxe esse pioneirismo nesse sentido, e esses são os temas das palestras. Já existem até outras palestras além dessas aqui, tá? Essas aqui são as primeiras, como a gente falou, já contei para vocês, e eu tracei aqui Empatia e Compaixão, porque a gente vai falar muito mais do que a gente falou aqui, e nessa palestra aqui eu vou estar com outras 2 pacientes, trazendo os aspectos de compaixão para a prática, tá? Então, vai ser bem legal. Então, mais uma vez, aí, gestão de conflitos também vai ser desdobrada, muito mais do que a gente falou aqui. Então, dia 9 de abril, a ideia é que das 8h30 às 18h, vocês fiquem recebendo esse monte de conteúdos dos palestrantes, e às 18h a gente vai para o coquetel VIP. Então, quem tem o ingresso VIP, participa de um coquetel com música, com bebidinhas, comidinhas e assim por diante, né? A gente vai ter painéis de discussão, premiações, enfim, é muito, muito legal. Essas fotos aqui são fotos verdadeiras do evento de 2024. Esse palestrante aqui de cima é o gestor de inovação do Google, por exemplo. Então, a gente trouxe gente muito robusta para falar do que tinha aí de mais inovador para vocês. Aqui, alguns... como é que fala, feedbacks, né, de pessoas que participaram da nossa última edição. Então, todo mundo falando incrível, maravilhoso, sem palavras, perfeito, muito lindo. A gente teve aí muito mais feedbacks positivos do que a gente imaginava que receberia, então foi muito legal, e o motivo da gente ter feito agora a segunda edição. Esses foram os palestrantes de 2024, tá? Então, a grande maioria aqui influencers, profissionais que têm uma expertise muito grande na seu tópico, né, de referência, e esses são os palestrantes que a gente já tem confirmados para o Eleva 2025. Então, a Alexia, que sou eu, a Shirley Berti, que é bastante famosa, aí, principalmente em Minas Gerais, fala de liderança, Patrícia Capeluto, que é uma TEDx speaker, Dr. Rafael Munerato, que é o médico com mais brilho nos olhos que a gente conhece, a Vivian, a Caroline Marcon, a doutora Carolina Moreno, a Patrícia Ansahá, que é a fundadora do Instituto Internacional de Segurança Psicológica, que, como eu falei, é o maior nome nesse tema hoje no Brasil, a Bruna Rocha, vai falar aí de comunicação organizacional, a Bruna de Mantas, a Távera Magalhães, enfim, gente extremamente aí empoderada para falar dos seus temas e trazer bastante conteúdo para vocês, né? E para quem ficou aqui, a gente sempre tem surpresinha no final, né? A gente vai prover aí com esse cupomzinho WEB10, né? 10% de desconto na inscrição de vocês, tá? Então, vocês têm esse benefício até o dia 20/2, hoje aí no Brasil, acho que é dia 19, né? 19, então vocês têm até dia 20, amanhã, último horário aí do dia, 23h59, para, né, ou sair daqui, sair dessa palestra e continuar enfrentando os mesmos desafios e tal, ou tomar a decisão agora e dar o próximo passo rumo ao crescimento profissional, ao desenvolvimento das habilidades que não são só científicas, hard, mas elas são também comportamentais, soft, tá? Então, esse aqui é o QR Code que eu vou pedir para vocês tirarem a fotinho agora, né, ou usar lá no nosso link de inscrição WEB10, ou um ou outro, para vocês terem aí os 10% de desconto. Então, só vale para quem estava aqui no webinário, tá? Então, essa é a nossa surpresa aí, até amanhã. Então, tirem a fotinho aqui, garanta o seu lugar. Se você, por algum motivo, não conseguiu, etc., use esse cupom WEB10 lá na página do Eleva para vocês também conseguirem esses 10% de desconto. Entendendo a diferença, né? O ingresso Eleva, o ingresso comum, ele dá acesso ao evento, acesso aos stands, o coffee break com network e sorteios. E o ingresso VIP, ele dá acesso ao evento, stands, coffee break, assim como o de baixo, mas ele tem vista privilegiada ao palco, né? Então os primeiros lugares são VIP, o acesso ao coquetel à noite, que é só para o VIP, sorteios exclusivos no coquetel, então prêmios que só vão ser liberados lá,
20% de desconto no Eleva Shop. No Eleva Shop a gente tem um monte de produtinhos bacanas que a gente produziu para vocês, desde garrafinhas, moleskines. A gente tem um planner que é super legal, que é o planejamento aí de estratégias e atividades relacionadas à qualidade, segurança do paciente, desenvolvimento profissional. Sala VIP com coffee, que é específica para os VIPs. Kit VIP Experience, que também tem várias coisinhas aí para vocês, objetos, e fila VIP para credenciamento, que esse ano a gente abriu ainda mais opções para vocês entrarem rapidamente, tá? Então, essas são as diferenças. E a gente já está no último lote, gente. Já foram 3 lotes anteriores, né? Então, muita gente já se inscreveu. E a gente está no último, porque a gente já está praticamente em março, aí, quase março, e 9 de abril é o evento. Então, a gente tem aí menos de um mês e meio para correr e para se inscrever, tá? Então, aqui ficam as nossas informações aí de contato, vocês já sabem como nos contatar, seja pelo Instagram ou nossas mídias, e a gente espera todos vocês lá, com certeza. Alguns de vocês eu sei que estiveram lá, né? Algumas carinhas aí. A Suelen, além da questão do Eleva Experience, ela foi nossa mentorada no Eleva Minds, né? Então, ela teve aí um caminho de desenvolvimento profissional que já está, né, colhendo os frutos aí super bacanas. Ela acabou de criar sua própria empresa, saiu do seu emprego CLT, então, tudo isso aí com todo o nosso orgulho, mas também com muito apoio, com muita mentoria, né? A gente tem esse programa Eleva Mais, que num outro momento a gente explica para vocês, mas é um programa de 6 meses, onde esse profissional ele vai sendo desenvolvido para, seja criar sua própria empresa, ou seja, percorrer a jornada hierarquicamente para cima, né, da sua carreira, dentro do hospital onde ele trabalha, mas isso é aspecto para um outro momento. Hoje, o que a gente tem para prover para vocês são esses cupons, né, de 10% de desconto, e a gente espera ver vocês lá, né, a Vivian está aqui, o Pedro está aqui, estaremos lá para receber todos vocês. A Monique está aqui também, a Monique também fez a Eleva Minds, também super se destacou aí na carreira, já está com um monte de coisas novas, né, que há 6 meses atrás não existiam na vida dela, e a gente espera vocês lá com muito carinho, muita preparação. A gente vem preparando esse Eleva 2025 desde o dia seguinte ao Eleva 2024, né, Vivian? A gente fez ali a primeira reunião de discussão, o que a gente vai fazer diferente, o que a gente, né, pode trazer de novidades. Então, assim, a gente vem incessantemente pensando nesse Eleva Experience que vai acontecer dia 9 de abril. Eu estarei indo para o Brasil, comecinho de abril também, para participar, óbvio que eu não perderia. Então, se eu estou vindo de tão longe, gente, para participar da Eleva Experience, tudo bem se vocês moram em Goiânia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, garanto que ainda é mais perto do que as 28 horas que eu vou ter que percorrer para chegar até aí, vai ser muito bom. Então é isso. Perguntas? Estarão todos lá? Podemos contar com vocês? Alex, só fazendo uma contribuição. Quem não conseguiu tirar print ou tirar foto do código, eu fixei aqui no chat o link. Então, quem não conseguiu escanear, pode acessar o link direto. O cupom também, ele está por escrito, vocês podem salvar a mensagem. Lembrando que hoje é dia 18, a utilização é até o dia 20. E só complementando que o evento realmente está sendo pensado com muito carinho, assim, desde um dia depois da Eleva, a gente tem pensado em todos os preparativos, o que a gente vai sortear, o que a gente vai levar, como que a gente vai preparar. E realmente é um encontro muito gostoso quando a gente está ali, consegue ver cliente, consegue ver avaliador, consegue ver palestrante, é um contato muito bom. A gente aproveita que a Alexia vem para o Brasil também, então não deixem de aproveitar, por gentileza. Quero ver muito vocês lá, tá bom? E qualquer dúvida a gente fica sempre à disposição por aqui. Muito bom. Muito bem, gente. Então, agradeço aí esse momento que vocês disponibilizaram para nos ouvir, essa 1 horinha, e a gente se encontra dia 9 de abril, estaremos lá, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Pedro. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.